Então, meus amores, continuando aqui. No vídeo anterior, eu expliquei a vocês que uma coisa era o porquê se falavam que estavam fazendo a reforma e outra coisa porque a reforma estava ocorrendo de fato. É claro que esse entendimento só vem no futuro. O entendimento do passado ele só se torna pleno e satisfatório mais no futuro, né? Onde há uma evolução do pensamento, onde há uma evolução do entendimento da sociedade. Então, aí a gente consegue entender melhor o presente só no futuro. Tá? A gente tem uma interpretação onde entra a história aí, a sociologia, a filosofia, as outras ciências humanas para entender o que aconteceu no passado, mas isso só lá o futuro é que vai falar, tá? Então, hoje em dia nós entendemos que a reforma protestante, apesar da intenção, por exemplo, se a intenção do Lutero fosse e era de combater a corrupção, ele não teria tido êxito. Até porque, se nós pararmos para pensar, até mesmo nas igrejas protestantes hoje em dia tem muita corrupção. E a corrupção continua dentro da igreja católica. Então, a questão não foi corrupção, a reforma foi feita, não foi graças à corrupção, né? A corrupção foi uma desculpa. Tem que ter algo para se combater, né? Tem que ser uma desculpa para agir. Então, a desculpa foi essa questão da corrupção. Agora, é importante nós entendermos também, Lutero ele pegou a Bíblia e saiu batendo nos outros, ele se reuniu aos outros, ele fez uma palestra, ele falou ele conseguiu se unir com os outros cristãos que se separaram da igreja. Não foi assim, não foi dessa maneira. O que aconteceu, vamos lá, agora entender de fato. Estamos falando de mudanças que já no primeiro vídeo eu falei, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudança no campo da religião. As mudanças políticas e as mudanças econômicas trouxeram as mudanças no campo da religião, tá? No caso, a mudança política, absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, ele trazia uma nova questão para o poder. Agora o poder não seria mais fragmentado, porque esse poder fragmentado era muito conveniente para a igreja, porque acabava que quem mandava mesmo na Europa era a igreja. Antes até mesmo de pertencer a um reino, os europeus se consideravam cristãos, tá? Então, antes de pertencer a qualquer nacionalidade, a falar por qualquer nacionalidade, os europeus se autodeclaravam cristãos. Antes mesmo de se autodeclarar europeus, eles se autodeclaravam cristãos, tá? Então, com o fortalecimento das monarquias nacionais, começou toda essa questão de patriotismo e essa questão também do poder central de um governo, de um determinado governo, tá? Então, vamos ver, no caso lá da onde aconteceu a primeira reforma, Martim Lutero, assim, interessante que no caso de Martim Lutero, o movimento foi um movimento ao contrário, foi um movimento para que não houvesse a centralização política, porque se houver aquele território que ocorreu a reforma de Martim Lutero, a chamada reforma luterana, ele era um território que, se houvesse a centralização política, aquele território ele iria cair nas mãos do rei da Espanha, tá? Então, os senhores feudais daquele território, que hoje em dia se chama Alemanha, tá? Os senhores feudais daquele território, eles já queriam uma desculpa para evitar que se continuasse o processo de centralização. E a desculpa apareceu, que foi o quê? A briga entre Martim Lutero com o clero católico, tá? Então, o que eles fizeram? Eles apoiaram o protesto de Martim Lutero para que tivessem a desculpa daquele território não pertencer à Espanha.
Por quê? Porque no processo de formação do Estado Nacional Espanhol, a Espanha se une à Igreja sob o regime que chamamos de padroado e beneplácito, tá? Então, ao a Espanha se unir à Igreja, né, tanto o Papa como o rei da Espanha, eles tinham a Igreja, o catolicismo era a religião oficial dos espanhóis, tá? E a Igreja continuava lá no topo, junto com o rei da Espanha. Então, o que os senhores feudais do território que pertencia à Alemanha fizeram? Bem, aqui, no caso, Carlos V, rei da Espanha, aqui Carlos V, aqui esse território não pode pertencer a Carlos V. Aí o governo espanhol falava, mas como? Por que não pode? Não pode porque aqui nós não comunhamos da religião católica. Nós estamos apoiando o protesto de Martim Lutero. Então, o apoio ao protesto de Martim Lutero foi importante para que não houvesse a centralização política no território alemão. Tanto que só mais tarde, já no século XX, é que vai acontecer a formação que a Alemanha vai passar a existir, né? São estados europeus que são criados tardiamente, Alemanha e Itália. E a Alemanha por esse motivo, tá? Então, nós temos o exemplo do processo de centralização política, absolutismo monárquico, tá? Nós pegamos também continuamos nesse processo político para comentar outra reforma. Dessa vez a reforma ocorrida, aquilo que eu falei com vocês, o primeiro reformador, Martim Lutero, mas depois vieram outros reformadores se apoiando, poxa, se ele fez, vamos fazer também, mas sempre em cima dessa questão das mudanças políticas, processo de centralização político e absolutismo monárquico, né? E as mudanças no campo econômico, o surgimento de uma nova economia, a economia capitalista, tá? O fortalecimento da burguesia. Então, meus amores, no caso do outro reformador, da reforma protestante inglesa, ou a chamada reforma protestante anglicana, tá? Então, também vem nesse processo de formação dos estados nacionais de absolutismo monárquico. Só que aí no sentido original, não no sentido contrário que se deu na Alemanha, mas no sentido original. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele não queria, diferente do rei da Espanha, do rei da França, por exemplo, do rei de Portugal, ele não queria compartilhar o poder com o Papa. Então, o que ele faz? Ele pega e inventa um motivo para que houvesse a separação. Qual o motivo? Ele pede divórcio à sua esposa, alegando que a sua esposa não lhe dava herdeiros homens, então ele pede divórcio à sua esposa. Só que a gente sabe que a igreja não aceita o divórcio, né? Não por questões assim, eu não quero porque não me dá filho homem, por exemplo, questão de gênero, homem, mulher. Então, mas claro que ele sabia disso, e até porque se ele quisesse, há exemplos nos análises da história de reis bastardos, o próprio rei Dom Avis de Portugal, né? Na Revolução de Avis, Dom João era um rei bastardo. Então, é mais uma desculpinha esfarrapada. Na verdade, ele aproveita essa situação sabendo, ele já esperava o não da igreja. E, de posse desse não, o que ele faz? Ele pega e rompe com a igreja sob a desculpa que o Papa não havia concordado com o seu pedido de divórcio, tá? Continuamos e finalizamos na próxima aula.